Veja essa história budista e use isso a seu favor em sua vida. Esses ensinamentos budistas têm mensagens muito importantes para a nossa vida. Por isso, coloque aqui embaixo se quer mais conteúdos como esse. Dois irmãos viviam em uma pequena cidade. O irmão mais velho era cego e ficava em casa, enquanto o mais novo cuidava das plantações, que eram constantemente destruídas por animais selvagens. Para proteger as colheitas, o irmão mais novo teve a ideia de colocar o irmão cego no campo, pedindo que ele gritasse alto sempre que ouvisse animais se aproximando. Assim, os gritos do cego afastariam os animais e as plantações seriam salvas. Daquele dia em diante, ele começou a ficar no campo. Sempre que ouvia o som de um animal, ele começava a gritar alto. Depois de vários dias fazendo isso, um dia um servo entrou em seu campo e quebrou a cerca do campo e fugiu, mas um rei que estava perseguindo o servo também chegou àquele campo. Naquele momento, o rei viu o irmão cego e disse: "Olha, eu vim aqui perseguindo um animal. Você viu algum aqui?" O homem respondeu: "Ó, rei, sou cego. Como poderia ver algum animal? Mas posso garantir que o animal que escapou dos meus campos não vale o seu tempo." Pela resposta do cego, o rei ficou surpreso, perguntando-se como o cego sabia que o servo que procurava não era digno dele. Então, o rei perguntou ao cego: "Como você sabe que o animal que fugiu não é digno de mim?" O cego respondeu: "Ó rei, o que você considera um servo na verdade não é um servo, mas uma corça, e ela também está grávida. E pelo que sei, nunca ouvi falar de um rei que caça uma corça grávida. Por isso estou lhe dizendo que esse servo não é digno de você, não perca tempo com isso." Ao ouvir isso, o rei ficou ainda mais surpreso, perguntando-se como um cego poderia saber que o corça estava grávida. Depois de pensar um pouco, o rei disse ao seu comandante: "Comandante, eu quero aquele animal vivo porque preciso saber se a corça está grávida ou não, já que esse cego diz isso com tanta confiança, e eu preciso de confirmação. Se for uma corça e também estiver grávida, então não é digno de nossa caça, porque estávamos perseguindo um servo. Então vá e descubra." O comandante, com a permissão do rei, saiu, e depois de um tempo, quando voltou, contou ao rei que tudo que o cego havia dito era verdade. Ela é uma fêmea e estava grávida. Ao ouvir isso, o rei ficou surpreso, perguntando-se como um cego que nunca pode ver poderia saber tal coisa. Pensando nisso, o rei se aproximou do cego e disse: "Não sei se você é realmente cego ou não, mas vim lhe perguntar uma coisa. Você pode me dar uma resposta honesta?" Ao perguntar isso, o cego respondeu: "Ó, rei, você pode me perguntar o que quiser. Eu vou te responder com sinceridade." Então o rei disse: "Por um lado, você diz que é cego, e por outro lado, você revelou que o animal que estou perseguindo é uma corça e está grávida. Como você sabia? Deve haver mais animais que vêm para o seu campo e outros animais que passam por aqui. Então, como você chegou a essa conclusão?" O cego disse ao rei: "Ó rei, quando o animal que você estava perseguindo entrou no meu campo, devido à velocidade de sua corrida e ao som dos seus passos, eu sabia que era um servo. A cerca do meu campo, que é feita para parar os animais, é bem baixa, mas o animal quebrou aquela barreira e fugiu. Se tivesse tentado pular, teria colocado seu filhote em perigo. Isso é como eu sabia que ela estava grávida." O rei, intrigado, perguntou como ele sabia que era especificamente um servo, considerando que outros animais também passaram por lá. Para isso, o cego disse: "Ó rei, eu fico sentado aqui o dia todo, de manhã à noite, e minha capacidade auditiva é muito aguçada. Posso sentir qual animal entrou em meu campo e, com base nisso, grito alto para ele fugir e assim proteger minhas colheitas." O rei ficou impressionado com a sabedoria do irmão cego, pensando que, embora o homem fosse cego, ele possuía grande sabedoria e que deveria encontrar uma forma de aproveitar suas habilidades. Após esse pensamento, o rei voltou para sua casa, o palácio. Depois de alguns dias, o rei ordenou ao seu comandante que fosse trazer aquele cego ao palácio. O comandante, cumprindo a ordem do rei, foi imediatamente até o cego e disse-lhe para vir ao palácio real. O cego, prevendo que o rei poderia lhe dar uma tarefa perigosa, aceitou acompanhar o comandante ao palácio. Lá,
o rei pediu ao cego que descobrisse se sua esposa era fiel. O cego questionou a importância da pergunta, mas o rei insistiu, ameaçando-o de morte se não respondesse. O cego então pediu para ficar a sós com a esposa do rei em uma sala. Embora inicialmente irritado, o rei concordou e ordenou que o cego e sua esposa ficassem sozinhos por um tempo. Agora, a esposa do rei e o homem estavam sozinhos em uma sala quando o cego disse para a rainha: "Quero tocar em você." Isso enfureceu muito a rainha, que começou a bater no cego com as mãos e os pés e o jogou no chão. Desta forma, ela o bateu severamente. O cego conseguiu escapar com vida e chegou ao rei dizendo: "Ó rei, sua esposa não é fiel." Ao ouvir isso, o rei ficou extremamente irritado e desembainhou a espada, indo em direção à sua esposa. Ele disse à sua rainha: "Rainha, hoje você deve responder minha pergunta honestamente. Se você disser uma única palavra falsa, eu separarei sua cabeça de seu corpo neste exato momento." Então o rei perguntou: "Me diga, você é fiel ou não?" Desta vez, a rainha respondeu: "Ó rei, mesmo se você me matar hoje, direi a verdade, não sou fiel." Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decepcionado. Tudo o que o cego havia dito era completamente verdade. Imediatamente depois, o rei se aproximou do cego e perguntou como ele sabia que sua esposa não era fiel. O homem disse: "Ah, rei, é muito simples. Eu disse a ela que queria tocá-la, e ela ficou tão brava que começou a me bater com os punhos e a chutar todo o meu corpo. Diga-me, como uma mulher que age assim pode ser considerada fiel?" Sua lógica era incomum, baseada em uma interpretação muito pessoal de lealdade e reações humanas. O rei respondeu: "Você parece muito sábio, o que você diz é verdade. Agora, responda outra pergunta. Se você responder corretamente, eu o deixarei ir." O rei perguntou ao cego se ele era realmente filho de seu pai ou de outra pessoa. O cego respondeu: "Ó rei, quão importante isso é para você? Seja qual for o filho que você é, no final você é o rei deste reino. Então deixe essa pergunta de lado." Mas o rei insistiu: "Eu preciso de uma resposta para essa pergunta, caso contrário, ela continuará me incomodando. Quero saber a verdade." O cego disse: "Para isso, não preciso ver sua mãe, posso te contar agora mesmo de quem você é filho, mas primeiro quero que você prometa não ficar com raiva de mim." O rei prometeu não ficar com raiva, e o cego disse a ele: "Rei, você é filho de seu próprio pai, mas tem a sombra de um comerciante ganancioso sobre você." Ao ouvir isso, o rei ficou furioso. Ele desembainhou a espada e avançou em direção ao cego para cortar sua cabeça. No entanto, o cego foi rápido em dizer: "Ó rei, prometeu que não ficaria bravo e me deixaria ir." Isso fez o rei hesitar, e ele abaixou a espada. Ele perguntou: "Como você sabe disso? Como você pode afirmar algo tão surpreendente?" O cego respondeu: "Ó rei, você deve entender que a ganância de um comerciante muitas vezes se reflete em seus filhos, mesmo que não sejam diretamente descendentes de comerciantes. É uma característica forte e pode se manifestar mesmo através de gerações. A forma como você fala e age mostra traços que não são comuns na nobreza, mas sim nos comerciantes." O rei, reconhecendo a astúcia e a sabedoria do cego, decidiu poupá-lo e permitiu que ele voltasse para sua casa em paz. Desde então, o rei começou a se questionar sobre as pessoas ao seu redor e a si mesmo, tendo aprendido que a sabedoria nem sempre está onde se espera e que a verdade pode ser encontrada de maneiras surpreendentes e inesperadas. A moral dessa história é que a verdadeira sabedoria não depende apenas da visão física, mas da capacidade de observar, entender e interpretar o comportamento e as intenções das pessoas. Além disso, ela sugere que conhecimento e discernimento podem vir de fontes inesperadas, e que a paciência e a atenção aos detalhes são essenciais para compreender a verdade e evitar julgamentos precipitados. Se gostou desse ensinamento, compartilhe com seus amigos e nos vemos em breve.